Intimidação. Intimidação é a ação de uma pessoa, é a ação de um demônio, seja lá o que for, que procura, através das suas atitudes, nos intimidar ou gerar medo. Hoje seria um tipo de bullying, talvez, não sei que palavra pudesse traduzir melhor. Sentir-se intimidado é olhar para alguma coisa e sentir-se menor do que aquilo, incapaz para aquilo. Sentir-se de alguma forma pequeno, rejeitado. É uma crise de dentro da gente. E essa é uma arma que a gente vai ver muitas vezes na Bíblia Satanás usando. Porque se ele conseguir me intimidar, eu não vou ter a coragem de dar alguns passos, de seguir algumas direções. Ele não pode fazer nada, ele não pode entrar na sua vida, ele não pode controlar a sua vida, ele não pode te tomar por possessão, porque você é templo do Espírito Santo. Mas ele pode te intimidar, ele pode levantar situações, circunstâncias ou pessoas que vai fazer o seu coração e a sua mente querer voltar para trás e pensar de outra forma. E quantas vezes eu e você aqui já nos sentimos intimidados? O texto que a gente leu na semana passada como base foi 1 Pedro 5:8, que fala que o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor como bramindo como um leão, procurando a quem possa tragar. E a gente estava falando em que jeito que o leão caça. Você pode procurar depois, você vai achar. Quem caça mais, eu não sei se você sabe, é a leoa. O leão é folgado. A mulher dele é que caça. De vez em quando ele caça. Mas que jeito ele caça? Ele fica quietinho, espreita contra o vento. Quando a sua presa chega, ele pula em cima. Ele tem duas coisas que são favoráveis a ele: o poder de correr quase 60 km por hora, o poder das suas presas. Ele mata a sua presa com os seus dentes, mas não rasgando o seu pescoço. Ele mata as suas presas sufocando na sua garganta com a sua boca. Ele tem força na boca e ele corre forte. Tem alguns tipos de leões, se você for estudar. E o que tem uma crina mais negra, diz os estudiosos, ele é mais resistente, ele sempre ganha a luta, porque ele diz que ele tem o couro mais grosso. Então o outro não consegue sufocar. Mas o texto aqui diz que o leão aqui, ele brame antes de pegar a presa. No entanto, a gente vai descobrir, e lemos aqui, que o leão de verdade, o leão novo, ele só brame, ele só dá o seu rugido depois que a caça já foi apanhada. Ele apanha a caça, ele dá um grito que tem quase 120 decibéis e que alcança quase 8 quilômetros. E esse grito ele dá para chamar a sua família para comer a sua presa. No entanto, esse leão aqui, ele não tem a presa na boca ainda, mas ele está rodeando. Por quê? Porque o leão, quando envelhece, e nós temos dois textos que falam disso, Amós e lemos Jó, ele perde a força da sua corrida. Ele não consegue correr com tanta força. E ele também perde a força da sua boca, da sua garra, das suas dentes, de pegar a sua presa e sufocá-la. Então, ele usa o rugido de uma outra forma. Ele usa o rugido antes de caçar a sua caça. E assim ele impetra medo, ele coloca medo no coração de quem ouve o seu rugido de 8 quilômetros, 120 decibéis. O bichinho que ouve isso fala: pegar alguém, vão pegar a gente também. E com medo, cansaço e desgaste, eles começam a correr. E o leão velho, que não tem mais força para correr, aproveita o cansaço, o medo, o estresse do outro, enfraquecendo sua mente, seu coração, e o alcança na sua canseira e o torna como presa. Mas se não fosse isso, o medo, a intimidação gerada pelo leão velho, jamais ele teria presa. Jamais ele conseguiria pegar alguém. Ele está dizendo: o diabo é assim. Ele não pode te tocar, ele não pode agir na sua vida, mas ele pode te intimidar. Ele pode usar pessoas, ele pode usar palavras, ele pode usar situações, ele pode usar circunstâncias. Nós falamos sobre 2 livros. Um é A Arte de Fazer Guerra, um livro conhecido, escrito por um chinês, tem em tudo quanto é lugar, que diz que quem vai para uma guerra não precisa com canhão, com faca, baioneta. Quem vai para uma guerra primeiro procure vencer o seu inimigo, o seu adversário, conhecendo ele, convivendo com ele. Se você vencer uma pessoa por dentro, não se preocupe em lutar por fora. E é verdade. Quando a gente se torna vencido por dentro, quando dentro da gente a gente tem uma visão de morte, de medo,
de intimidação, de não caminhar para frente, de não arriscar nada, de não viver nada, pronto, você já se tornou o que os seus inimigos gostariam que você fosse. Alguém intimidado, que não age, que não faz nada e fica parado. Falamos de um livro que você não deve comprar, mas se quiser passar e ler na Saraiva, em algum lugar, 48 Leis do Poder, você vai ver que vai falar de pessoas que dominam a terra, de chefes, de líderes, e todas elas quase estão baseadas em intimidação, ou seja, em agir de forma que gere no outro medo, despertar medo. Quando a gente nasce, nós nascemos basicamente com 2 medos. Você sabe quais são? Altura e barulho. Você só nasce com esses 2 medos. Os outros medos a gente vai aprendendo na vida, e tudo que a gente aprende a gente pode desaprender. No entanto, parece que às vezes a gente é mais movido por nossos medos do que por nossa coragem. Sempre que um homem ou mulher vai começar uma obra, você sempre vai ver o Senhor dizendo que estará com ele, e vai sempre ouvir o Senhor dizendo: tenha fé, tenha bom ânimo, tenha coragem. Por que ele fala, eu vou estar com você? Sempre, sempre, pode ver. Josué, Moisés, Gideão, sempre ele vai dizer: tem bom ânimo, tem coragem, e eu vou estar contigo. Porque são coisas que nos fortalecem. Quando o Pai diz que vai estar com você, ele diz para você ter bom ânimo e ter coragem, porque o medo vai bater a sua porta, e situações intimidatórias vão surgir na sua vida. No entanto, você precisa se imunizar disso. Então a gente falou sobre o que fazer. Nós vemos alguns exemplos. Neemias enfrentou isso quando Sanbalat e Tobias queria desanimá-lo. Davi enfrentou isso quando Golias queria colocá-lo por terra. Elias quase caiu, mas se levantou. Paulo, quando um profeta ágapo chega e diz: você vai morrer dessa forma, amarrado por esse cinto, ele diz: o que é isso que vocês estão fazendo comigo, fazendo-me chorar? Eu estou pronto não somente para ser amarrado, mas até mesmo a morrer por Cristo, se necessário for. Se você quer vencer a intimidação, essa coisa que quer mexer comigo, me controlar, para que eu não chegue no meu destino, para que eu não faça nada na minha vida, e eu vivo a vida inteira com medo de tudo, você precisa, como Neemias, ignorar as oposições que se levantam contra a sua vida. Ou você ignora, como Neemias ignorou Sanbalat e Tobias por 5 vezes, ou você ignora e segue adiante, ou então você está perdido. Se você ficar lidando com cada crítica, cada fuxico, cada fofoca, cada ameaça que fazem, você está quebrado. E todos nós passamos por isso. Quando uma pessoa não gosta de você, quando a pessoa quer te detonar, ou quando uma pessoa não está legal, a primeira coisa que ela fala é alguma coisa que te arrebenta, que te abate. Ela ameaça. E normalmente a gente com medo se retrai, volta para trás, cede terreno. E aqui é que está o nosso erro. A gente precisa sim acreditar na gente, acreditar em Deus, e a gente precisa entender o seguinte: eu não dependo, você não depende de pessoas, você depende de Deus e você depende de você. É claro que as pessoas são importantes na nossa vida, mas a gente precisa tomar muito cuidado, porque as pessoas nos intimidam terrivelmente, e muitas vezes é o maligno as usando. Ignore as ameaças e as pressões, siga em frente, faz o que o outro diz, pague para ver, arrisque. Talvez você perca, talvez você ganhe, mas pelo menos você vai enfrentar a intimidação. É claro que se você tem dados seguros de que vai perder, não vá, não, você não é bobo. Mas o que eu quero dizer aqui, não permita que pessoas, situações, circunstâncias ou acontecimentos venham te intimidar. Olha que situação. No ano, eu não me lembro qual ano era, surgiu uma situação que eu falei aqui semana passada, muito interessante. Não sei quantos de vocês conhecem aqui aquele lugar onde está sendo construída a Assembleia de Deus, sede do pastor Irineu, um bairro, esqueci qual o nome. Do lado tem um terreno imenso, um terreno de 6 mil metros, 8 mil metros, que virou um condomínio de muitos prédios. E na época a gente tinha uma igreja na Ipiranga, e a gente saiu, mudou para Santa Cruz, e nós estávamos guardando dinheiro, e nós tínhamos como comprar um terreno. Só que quando eu fui lá e eu vi que só o muro daquele lugar custou 30 mil reais, e quando eu olhei o tamanho daquele terreno, e naquela época eles estavam vendendo, e a gente tinha como comprar no nosso tempo o dinheiro guardado, eu achei aquilo maior do que eu. E por achar aquilo maior do que eu, o que eu fiz? Não comprei. Eu nunca poderia dizer que eu não tive sorte, eu nunca poderia dizer que Deus não me deu oportunidade, e Ele dá a todos as mesmas oportunidades possivelmente. No entanto, naquela situação e naquela hora, quando eu olhei aquilo daquele tamanho, eu falei: o que eu vou fazer com tudo isso?
Às vezes a mente da gente não entende uma coisa, mas Deus está abrindo uma porta, um caminho, um rumo, uma direção. Bota o pé na estrada e vai embora, em nome de Jesus. Voa teu voo. Quando eu passo lá hoje, eu tenho sempre que lembrar que se aquele lugar não foi um lugar que a gente tomou posse, que valorizou demais, é simplesmente pelo fato de eu achar que aquilo era maior do que eu. E não era, porque era Deus que estava no negócio. Ignore todo tipo de intimidação que surgir no seu caminho. Alguém que sabe mais, que pode mais, alguém que é o bonzão, você também não é de jogar fora. Não se deixe ser intimidado em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Libere os dons que Deus te deu. É interessante você ler 2 Timóteo 1:7, em que Timóteo está recebendo palavras de Paulo. Já falamos disso, é a sua última carta que ele está escrevendo. Paulo vai morrer e Timóteo está intimidado porque os mais velhos não o respeitam. No entanto, de repente Paulo escreve para Timóteo e ele diz: olha, você não deve ter medo, mas você tem que se lembrar da imposição de mãos sobre você e sobre o dom que você recebeu, o dom que foi a presença do Espírito Santo. Ele diz: lembre-se do dom de Deus que é sobre ti. E lembre-se que esse dom que é o Espírito é o seguinte: você não recebeu o espírito de medo e temor, mas de poder, de amor e de moderação. O que ele está dizendo é o seguinte: olha, houve uma imposição de mão sobre você, Timóteo, e naquele dia você recebeu um dom. Não é dons espirituais, não são dons naturais, é um dom. É o presente de Deus, é a presença de Deus em nós. E ele qualifica esse dom, essa pessoa. Ele diz: olha, essa pessoa, ela tem 3 características. Ela é dunamis, ela é poder. Ou seja, ela carrega em si uma potencialidade fora do comum. O Espírito que te habita é forte. Se tem alguém que pode dizer que meu santo é forte, é você. Ninguém mais pode dizer. O teu santo é forte, porque é o único santo, verdadeiramente santo, é Deus, através da pessoa do Espírito Santo que habita em você. Nós não recebemos espírito de medo, temor. E no original esse medo, temor é de timidez. A palavra quer dizer deixar-se atemorizar, deixar o medo entrar, é deixar as situações que os olhos veem, ou as pessoas que não te aceitam. As pessoas não aceitavam. Ele disse: Timóteo, não, o espírito que você recebeu não é de timidez. O espírito que você recebeu não é de quem olha para situações e circunstâncias e se vê como os outros o vê. Timóteo, o espírito que você recebeu é de coragem, é de poder, é de amor, é de domínio próprio, moderação. Quando você quer vencer a intimidação, você precisa dar lugar ao Espírito Santo de Deus. Manifesta esse dom de Deus que é em você, que é em mim. Deixa ele vazar. Acredite que há muito mais de Deus em você do que você imagina. Não é só você que está em você, é você casado com Deus e aliançado com Ele, em nome de Jesus. Em nome do Senhor, estabeleça no seu coração o domínio próprio. Faça uma investigação. O que é na sua alma que de alguma forma não te deixa caminhar para frente? Você fica atemorizado, sempre com medo disso, medo daquilo, medo daquilo outro, medo daquilo outro. Por que você sempre procura agradar todo mundo? Por que você não consegue fugir de... Você gosta de fugir de conflito, não quer conflito? Às vezes é necessário certos conflitos. Tem gente que... Tem situações que tem que ter conflito, não tem como. Tem que ter cara na cara. Por que você não consegue dizer não? Por que as críticas das pessoas são tão importantes? Por que você dá tanto valor? Por quê? Por que a gente não consegue seguir adiante? Você precisa vencer isso, e eu preciso vencer isso. Nós precisamos vencer isso dentro de nós, dentro do nosso coração. O medo é uma coisa, você ser uma pessoa intimidável é outra. Todos nós temos medo, mas eu posso escolher se eu vou me intimidar ou não. Eu posso ir com medo mesmo. Quantas vezes você foi com medo mesmo? A turma às vezes ia no corguinho e pulava. Eu tinha medo porque tinha uma pedra lá. Minha mãe falava: você vai rachar a cabeça. Mas eu ia com medo mesmo, porque foi todo mundo, como é que eu não ia? Eu pulava. Eu tinha medo porque eu chegar em casa, eu apanhar. Minha mãe tinha uma técnica para saber quem tinha ido no rio. Ela passava o dedo na perna, se ficasse um risco, porque tinha nadado. Eu não sei, ela sempre me pegava, não tinha jeito. Eu lavava a perna, eu fazia coisa. Mas coração de mãe não se engana. Vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Não se deixe intimidar.
em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus quer que você e eu vivamos de uma forma ousada, não louca, mas ousada, não doida, mas ousada, com ousadia. Isso é uma terminologia muito usada no Nordeste. Ô menino ousado. Pessoa ousada é gente que mexe onde não devia mexer. Ou seja, a pessoa ousada é aquele que faz o que tem que fazer sem ter medo da represália. Ele tem uma direção no coração, ele tem uma vontade de Deus na alma. Ele caminha em direção ao que tem que caminhar. Ele crê naquilo que Isaías diz, 54:17. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Toda língua que se levantar contra ti, em juízo você a condenará. Ou a gente crê nisso, ou não crê nisso. E nós cremos nisso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você tem que estabelecer a sua posição espiritual e começar a usar isto em nome de Jesus. Sou habitado pelo Espírito Santo de Deus, sou o templo do Espírito Santo de Deus. O meu espírito pode ser frágil, o meu ser carnal, mas Deus habita em mim. E eu creio que pode se manifestar esse dom de Deus que há em mim, que é o Espírito de Deus. E eu vou na coragem que Deus me dá, em nome de Jesus Cristo. Fale com ousadia, haja com ousadia, viva com ousadia. Capítulo 6 eu não vou ler, não preciso ler, você lê em casa depois, de Juízes. Fala da história desse povo que vivia uma época. Depois você lê especialmente do 6, do 11 ao 16. Mas fala dessa época em que não tinha reis e cada um vivia como queria. E o povo de Israel, por adorar outros deuses, estava escravo dos midianitas, que todo ano chegava, saqueava, levava as suas plantações, levavam as suas vacas, as suas crias, e deixavam-no sem nada. E o texto lá diz que eles se tornaram fracos. Tornaram-se o quê? Fracos. Quando a Bíblia fala de fraqueza, normalmente está falando da alma. Por exemplo, a Bíblia diz que Davi era forte, só que Davi era fraco fisicamente, mas na alma era forte. Na alma era forte. A Bíblia diz: diga ao fraco, eu sou forte. Ninguém vai ficar musculoso do dia para a noite, isso que ele falou. Ele está dizendo da alma, do dentro, dessa coisa de dentro da gente. É isso que ele está dizendo. E a gente precisa, em nome de Jesus Cristo, ter essa postura. E diz que eles foram se enfraquecendo. E aí o texto diz que está lá Gideão malhando trigo, enquanto todo mundo se esconde em cavernas, se esconde. E aí de repente, depois que oraram, eles oraram para que Deus trouxesse o livramento. E por tanto oraram, Deus trouxe o livramento. Eu não sei quanto a você, mas quando eu oro, eu queria que Deus já resolvesse o problema. Eu não queria que Deus me empoderasse para resolver. O que você espera quando você ora? Você gostaria que a coisa viesse pronta, caísse, chegasse em casa via Sedex? Não? Mas normalmente você vai ver Deus empoderando a pessoa para vencer aquilo que quer vencer. Olha a Bíblia, leia para você ver. Quando o povo vai entrar na terra prometida, o Senhor Deus diz: entrai, dominai, possuí a terra. Ele podia dar a terra de mão beijada, mas Ele quer fazer a gente empoderado, porque é diferente, gente. Alguém que vai e faz, do que alguém que veio pronto. A pessoa que vai e faz, ela se sente mais, ela se sente... Tem um negócio na gente assim: eu fiz, eu me virei, E Deus, Ele quer que a gente desenvolve esse espírito. O pai estava brincando com a criança está fazendo judô. E aí o menino deu uma tesoura no pai, por cima. Nossa, filho, o que é isso? Fraquinho, menino fraquinho. Mas o menino ficou tão... pai, aprendi ano no judô. Aprendi lá. Fica machinho, fica coisado. Entendeu ou não? E Deus, Ele quer coisar a gente. Porque se Ele vai e resolve, fica um Deus garçom. Mas Ele vem e te empodera. Ele não podia matar o gigante, mas empodera um Davi. Ele não podia resolver o problema da fome do mundo, mas faz um José fazer essa coisa toda. Ele não podia libertar o povo do Egito, mas levanta o Moisés e empodera. Ele tem que ir lá 10 pragas. Para que essa novela comprida? Quer que ele não encurteie a coisa? Porque mais do que nos dar algo, Deus quer gerar em nós algo.
Porque eu não vivo de coisas que eu recebo, mas eu vivo de quem eu sou. E quando eu sou de Deus, e quando eu vejo em mim potencialidades desenvolvidas, quando eu descubro capacidades em mim, isso não só me enriquece mentalmente falando, mas me enriquece emocionalmente falando. Isso me faz uma pessoa melhor. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Eu não sei mexer com o celular. Hoje eu fui fazer um vídeo e saiu o pó da cabeça. Mas pelo menos eu estou ligando. Aí os caras entram, né? Hoje a palavra vai ficar de ponta cabeça. Hoje não sei o que lá. Hoje não sei o que lá. Mas é melhor do que não fazer, não é verdade? Um dia eu faço certo. Eu quero dizer para você o seguinte: em nome de Jesus Cristo, Deus quer te empoderar, no sentido de você usar o poder que existe em você. E eu não estou falando de coisas, não, são coisas naturais da vida, do Espírito que está em você. Então eles oram. Em vez de Deus mandar a libertação, Deus manda um anjo. E o anjo, que é uma teofania de Deus, ou seja, uma aparição de Deus, falou para ele: vai na tua força e luta contra eles. Eles falaram: ah, Senhor meu, antes o Senhor Deus era conosco. Cadê o Deus dos nossos pais, aquele que nos libertava? Aí Deus fala para ele: vai nessa tua força e livra Israel. Aí você vai perceber, capítulo 6, verso do 11 ao 16, ele dizer: quem sou eu? Logo eu sou o mais fraco, eu sou o mais pobre de Israel. Ele não estava mentindo, porque Israel se estabelece através de tribos, 12 tribos. Tem a tribo mais forte, que tem mais gente, e tem a tribo mais fraca. Ele fazia parte da tribo mais fraca. Dentro de uma tribo, as famílias são importantes. E ele fazia parte da família mais pobre. Dentro de uma família, os filhos são importantes. O mais velho é melhor. Ele era o caçula. Numa fila indiana de toda uma nação, ele ocupava exatamente o último lugar. Você entendeu o que eu falei? Não. Então quando ele diz: eu sou o mais fraco de Israel, ele não está mentindo. Eu não tenho nome, eu não tenho pedigree, eu não tenho tribo, eu não tenho família, eu não tenho referenciais humanos que me dê força interior para seguir adiante. É isso que ele está falando. Entende ou não? Não tenho sobrenome. Eu não venho de uma casta de lutadores e guerreiros. Nessa nação, eu sou o chulé do chulé. Eu sou o último dos homens. Deixa eu te dizer uma coisa aqui, você vai guardar. Eu quero que você repita comigo. Diga: a raiz da intimidação é o medo. O medo faz com que nos concentremos em nós mesmos. Vou repetir de novo com você, que é importante. Diga: a raiz da intimidação é o medo. E o medo faz com que nos concentremos em nós mesmos. Qual a diferença entre Gideão e Davi, que falamos a semana passada? Gideão diz: eu sou mais fraco, eu sou mais pobre, eu sou o mais impossibilitado. Olha quem está aí para lutar contra a gente. Quem sou eu? Na minha nação eu não sou nada, e contra eles menos ainda. Agora, e Davi? O que Davi falou quando veio o gigante? O cara vem, o cara é grande. O rei fala: você não pode lutar. O irmão fala: bem que eu conheço sua presunção. Ela é chamada de presunçoso, cheio de ser sonhador. Agora eu queria só que você imaginasse o seguinte: Davi simplesmente diz para o gigante o seguinte. Primeiro ele diz para o povo: quem é que é esse incircunciso que se levanta contra os exércitos de Deus vivo? Enquanto Gideão tem uma crise de identidade: quem sou eu? Davi não, ele diz: quem é ele? Quem é esse incircunciso? Agora, é um menino de 1,60 e alguma coisa, cabelinho vermelho, menininho de shopping, fraco, não sabe guerrear, não é treinado em guerra. Atrás dele tem um exército de gente forte.
A roupa do rei, que era um grande rei, não coube nele. Na frente dele tem um exército terrível, que eram os filisteus. Eles arrancavam da barriga das mulheres grávidas os seus fetos. Ele amassava a cabeça das crianças nas pedras para poder intimidar. Ele tem diante de si esse povo, um gigante. Ele tem por trás de si um exército grande de homens com medo. E como é que ele se levanta? Quem é esse incircunciso que se levanta contra o Deus? Ele estava falando dele? Ele estava falando de quem? E o de cá? Estava falando de quem? Agora, vamos ser bem sinceros aqui, hein? Aqui, ó, não mente não, hein? Quem a gente copiaria? Com quem nós nos identificamos? Que opinião nós teríamos de cada um? Imagine, são duas guerras. Olha o Gideão. Mas quem sou eu? Sou o mais pobre dessa nação. Minha família é mais fraca, minha tribo é mais fraca. Posso não. E esse daqui? Quem é que é esse incircunciso que se levanta contra o exército de Deus vivo? Hoje mesmo o Senhor Deus te entregará nas minhas mãos. Vou arrancar a tua cabeça com a tua espada e vou dar para as bestas feras do campo comer. Gente, não mente não. A gente ia chamar isso daqui do quê? Que baixotinho mais nojento, entojado, arrogante. Esse daqui a gente fala que humildade. Que pessoa humilde. Que pessoa, depois. Que pessoa humilde. Que pessoa, entendeu? Com quem nos identificaríamos? Com isso daqui. Sabe por que eu e você nos identificamos com esse? Porque é este que sobrevive em nós. E ele tem que morrer para que o Espírito de Deus se manifeste através da nossa vida. É compreensível isso para você e para mim ou não? O que vive em mim é Ele, mas o que deve viver em mim é este. Porque Deus veio em Cristo Jesus retomar esse poder e essa autoridade. Mas não adianta eu tê-la se eu não usá-la. A maior parte de nós rejeitaria Davi hoje. Não tem nada, não é treinado em guerra, roupinha de olhador de ovelha, fede a bode e quer ser gente. Será que ele não está vendo que tem gente mais bem treinada que ele? Só que os dois tinham uma coisa em favor. Tanto Davi como ele tinha Deus em favor deles. Por isso que ele disse lá: quem é esse incircunciso que não tem aliança com Deus, que se levanta contra o exército de Deus vivo? Só que esse daqui o Senhor está falando: vai, porque eu serei contigo. E se você for, você vai matar todo o exército como se mata um homem só. Mas ele fica pedindo sinais. Eu queria te encorajar hoje em nome de Jesus Cristo. Não se deixe ser intimidado em área nenhuma na tua vida. Profissional, conjugal, espiritual, material, em nome de Jesus Cristo. Não tenha medo do futuro, não tenha medo de uma coisa dar certo ou dar errado, em nome de Jesus. É muito difícil, às vezes as pessoas, elas têm medo de casar, mas também têm medo de ficar solteiro, têm medo de comprar, mas também têm medo de vender. É difícil. É preciso que você vença a intimidação e siga adiante com a coragem que Deus quer produzir dentro do seu coração. É bom que você saiba que a intimidação tem uma raiz, é o medo. Se você permitir o medo ser comandante, todo mundo vai te intimidar, todo mundo vai te fazer parar. Quando você estiver avançando, algumas pessoas vão se levantar para você parar, e você vai começar a reclamar. Escuta aqui, uma pessoa que ganha dinheiro, o que as pessoas falam dela? Mano, isso é lavagem de dinheiro. Eu tenho uma amiga que trabalhou muito, vendia pão. Depois vendia roupa na garagem. Ela ia com os meninos dela vender pão na escada do fórum. Depois vendeu roupa na garagem. Depois tinha várias coisas. O pessoal dizia: sabe fulana? Edir Macedo foi quem montou a loja. Ah, nem conhece Edir Macedo. E aí, você está pronto ou não? Porque se você de alguma forma tiver uma luz que acende em você, e as pessoas virem,
elas vão ver em você as suas virtudes, mas elas vão ver mais mesmo os seus defeitos. E o pior é que elas vão falar. Elas vão falar. E se você for do tipo doído, então eu vou te dar um conselho: agacha um buraco, entra e deita lá. Mas se você tiver coragem de não carregar no coração ressentimento e nem se permitir ser intimidado, levanta bem alta a sua bandeira. Continua. Porque vão falar. Se você fizer o bem, vão falar. Se fizer o mal, vão falar. Se não fizer nada, vão falar. Só tem um jeito de não falar. É se você enfiar-se num buraco e não acontecer. De outras formas, sempre vão falar. E aí? Em nome de Jesus, segue adiante. Em nome de Jesus Cristo, tome uma posição. Em nome de Jesus Cristo, não deixe o medo dominar seu coração. Tem um versículo lindo em 1 João 4,18. O perfeito amor lança fora todo o medo, porque o amor coloca o foco em Deus. Gideão colocou o foco nele mesmo, teve medo. Davi colocou o foco em Deus, não teve medo. O perfeito amor lança fora todo, porque o amor me faz sentir seguro. Quando eu amo e sou amado, a gente tem coragem de ser e fazer qualquer coisa. Uma criança que ama o pai, sabe que é por ele amada, se sente seguro nos seus braços para qualquer coisa. Paulo disse: se Deus é por nós, quem será contra nós? João disse: maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Eliseu disse para o seu jovem, estava só ele e o jovem, um exército de sírios imenso. E ele diz: ai, Senhor meu, exércitos e cavaleiros nos cercaram. Eu não sei se você sabe de que texto eu estou dizendo, 2 Reis 6, 8, 23. Ele diz: não tema, porque mais são os que estão conosco dos que estão contra nós. Parecia um velhinho doido falando, mas ele passa a mão nos olhos do menino, e Deus abre os olhos do menino, e o menino agora começa a ver no mundo espiritual, e ele vê cavalos e carros de fogo, e que há muito mais de Deus do que de diabo. Então, que o meu foco e o seu foco seja Deus. Porque se o meu foco e o seu foco for os meus sentimentos, se eu olhar para mim, para os meus medos, minhas fobias, minhas pequenez, minhas limitações, minhas bestagens, eu não sigo adiante. Mas se eu sou casado com Deus, eu posso ir, eu posso viver em nome de Jesus Cristo. Nós devemos viver na autoridade que Deus nos deu para desenvolvermos nossa vida e nosso ministério. Diga, repita comigo, diga: devemos andar na autoridade que Deus nos deu para desenvolvermos nossa vida e o nosso ministério. Agora, se você tem autoridade e não usa, não serve para nada. Tem que usar. É como ter bicicleta em casa de exercício e não usar. Não emagrece. É como você fazer a matrícula na academia aqui e não usar. Deus te deu essa autoridade. Eu amo Lucas 10, 19. Você tem que decorar: eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes, escorpiões e sobre todos os males ou danos do maligno, e nenhum mal ele vos causará. Eu te dei autoridade para você pisar serpente, escorpião e sobre todos os danos ou males do maligno, e nenhum dano ele vos causará. Agora eu preciso usar, eu preciso chegar, eu preciso acreditar, eu preciso orar, eu preciso chegar no meu trabalho e pisar lá e dizer: isso aqui é território divino, isso aqui vai nascer, é terra fértil. Eu preciso chegar na minha casa e dizer: chega de confusão, chega de brigaiada, chega de falência, chega de morte. É preciso que você use a sua autoridade em Cristo Jesus, porque se eu não usar, outro a usará contra mim. Então use. Não fique pedindo oração, reza para ninguém, faça a sua oração. A sua postura, use o nome de Jesus Cristo, se é justo o que você está fazendo, e deixa Deus te usar. A
Bíblia diz: e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios 2,6. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar, aonde? Nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Sabe aonde você está sentado? Com Cristo. Cristo está sentado aonde? Num trono. E você está nele. Pastor, mas não parece, minha vida não tem essas marcas. Parece mais que eu sou um vassalo, um escravo. Parece mais que eu sou um perdido. Até pode ser essa a realidade, mas não é essa a verdade. Até pode ser essa situação que você está vivendo, mas não é essa a verdade. A verdade é que nós estamos assentados em Cristo nas regiões celestiais. Ou seja, no lugar do comando. É Ele quem comanda. E Ele disse: como o Pai me enviou, eu também vos envio. João 20. E como foi que o Pai o enviou? Fraquinho, molenga, sem poder nenhum. Ele era Deus, não podia agir como Deus, mas ele tinha fé, ele tinha ousadia, ele tinha autoridade. Aonde ele chegava, o capeta sumia. Aonde ele chegava, o doente era curado. Aonde ele chegava, a morte se virava vida. Aonde ele chegava, o que era apagado acendia. Ele diz: como o Pai me enviou, eu vos envio. Isso aqui não é uma conversa para moleque, para menino. Hoje é fácil dizer para você: estou te enviando. Você ir no hospital pregar para um doente, ele quer ouvir que está quase morrendo, ele quer ter uma certezinha que vai para o céu. Você ir para naquela época, os povos odiavam, era um Deus desconhecido. Tinha povos que só de você acreditar em outro Deus, eles te matavam. Quando ele diz: eu te envio, ele está dizendo: tem que ser macho, tem que ser fêmea, tem que ser coragem. Eu estou te enviando como o Pai me enviou. Eu enfrentei a morte, eu enfrentei a perseguição, eu segui adiante, nada, ninguém me intimidou. Eu cumpri o meu chamado, eu morri, ressuscitei. E como o Pai me enviou, eu vos envio. Então não viva a sua vida de forma besta. Eu e você precisamos viver a nossa vida na autoridade que o Senhor nos dá, em nome de Jesus Cristo. Eu gosto quando ele fala sobre a igreja: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem invade o inferno somos nós, não o inferno que nos invade. Ai, pastor, ora por mim, porque eu acho que eu estou macumbado. Alguém falou. Você não está macumbado coisa nenhuma. Toda maldição que vier contra você por uma porta, por 7 portas vai embora, diz a palavra de Deus. Nada pode se levantar contra mim e você. Pastor, mas por que está certo? Porque você é besta. É porque é besta. É uma pessoa que tem um direito, tem um conhecimento, tem uma coisa, mas a gente é besta. A gente é besta. Em nome de Jesus. É sério, pastor, costuraram meu nome na boca do sapo. É o que eu sempre digo: problema para o sapo que morre engasgado. Você vai continuar vivendo em nome de Jesus Cristo. Gente, se fizeram mal contra você, isso é bom, quer dizer que existe alguma coisa boa em você. Porque ninguém vai fazer mal para quem não tem nada de bom. Se vai se levantar contra um mal morto, para quê? Se o diabo se levanta contra você, é porque ele viu Deus em você. Mas ele só pode te intimidar. Só. Nada mais. Sabe, um dia no Éden, Adão perdeu o seu poder. Deus fez tudo, diz: crescei, multiplicai e dominai a terra. Mas ele peca. Serpente, ele cai. Interessante quando você lê Lucas 4,6, porque ele dá o domínio para o diabo. E quando Jesus Cristo é testado, está prestando atenção em mim? Aqui, comigo? Quando Jesus Cristo é tentado, é testado, Satanás diz para ele o seguinte: ó, dar-te-ei toda essa autoridade e glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Jesus Cristo em nenhum dos evangelhos responde contrário. Sabe por quê? Porque um dia o homem no Éden deu para Satanás a autoridade e o direito de governar. Mas o segundo Adão, segundo diz Paulo aos Romanos, veio para retomar esse poder e essa autoridade e desenvolver em mim e em você, em nome de Jesus Cristo, essa identidade de alguém que caminha no poder e na autoridade do Senhor. Graças, porém, a Deus que em Cristo Jesus veio restaurar em nós a nossa
A autoridade é nossa posição em Deus. Você está assentado em Cristo, nas regiões celestiais. Eu estou quase encerrando. Tem um texto que diz: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28. Marcos, ele diz: se pegar em cobra, não tem problema. Se isso, não tem problema. Se aquilo, não tem problema. Porque eu estou com vocês. Quando alguém nos envia, esse alguém que nos enviou é responsável por nós. Se ele nos enviou, é porque ele sabe que eu tenho capacidade e condição de ir. E aqui todos nós somos chamados a ir, viver a vida, ministrar o evangelho, construir uma existência. E quem nos envia diz: dentro de você há um dom, há um espírito, há uma ação que pode te fazer ser capaz, que pode te fazer ser uma pessoa que tem autoridade naquilo que faz. Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar, estou repetindo um texto, nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então diga: eu estou assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você não está assentado. Pare de dizer que você está na M. Você entendeu o que eu quis falar, né? Você não está em M nenhuma. Você está em Cristo, assentado nos lugares celestiais. Estou quebrado. Para de falar isso. Você está em Cristo, assentado nos lugares celestiais. A verdade, a realidade pode ser uma, mas a verdade é outra. Eu creio nisso em nome de Jesus Cristo. Eu creio nisso. Agora preste atenção, a gente está concluindo aqui, olha. Onde que é esse lugar celestial? Se você tiver paciência de ler em casa depois, lê Efésios todo. Em Efésios 2, 1 a 6, ele está dizendo que nós estamos assentados em Cristo nas regiões celestiais. Mas em Efésios 1, 21, ele diz o que é esses lugares celestiais. Ele diz: acima de todo, diga acima de todo principado, potestade, poder, domínio e todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Bom, é uma procuração. É mais do que amplos poderes. Não? Ele diz que ele está sentado nas regiões celestiais, que nós estamos nele. Talvez alguns de nós não estão entendendo nada. Tem importância, guarda, uma hora você usa. Outros entenderam, está dando glória a Deus. A igreja é assim mesmo. Mas você está acima. Você tem que entender isso. Se Deus está na sua vida, e Ele está, se não está no lugar errado, você tem que ir para um outro lugar. Aqui não é seu lugar. Você veio aqui porque você crê em Deus. Se Ele está em você, você está sentado nele. E esse lugar é Efésios 1, 21. Eu não estou torcendo o texto. Leia lá que você vai ver que o texto está dizendo justamente isso. Esse lugar é acima de todo o principado. O principado não é só Satanás, demônio. O principado é tudo aquilo que tem comando. Portanto, se um juiz é contra você, não se preocupe. Você está assentado com alguém que está assentado acima desse juiz. Alguém forjou uma prova contra um servo de Deus muito conhecido, amigo meu. Comprou literalmente. Forjou. Ele não pôde fazer nada. E aquilo que era uma prova incontestável contra ele, quando o juiz leu, entendeu que era favorável a ele. Dá para entender isso ou não? O cara compra uma prova para incriminar o outro, e a prova que eu comprei para incriminar absolve. Porque existe alguém que está acima de todo principado, está acima de toda palavra, de todo poder constituído. Aqui quando ele fala isso, potestades, poderes, principados, de todo poder, de todo domínio, ele está sentado. E Ele quer, em nome de Jesus Cristo, que eu entenda isso, não como algo na mente, mas que isso desça para o meu coração, como revelação divina, e que eu comece a tomar posição como pai, como mãe, em nome de Jesus Cristo. Esses meninos aqui que eu pari para ser bênção, está meio tortinho agora, mas vai desentortar em nome de Jesus Cristo.
casa, pelo seu cônjuge, por todas as pessoas ligadas a você. Comece a tomar posições. Comece a tomar posição de líder. Deus te colocou ali como líder. Acredite que você é capaz. Ai, eu estou com medo. Ai, não sei se eu vou dar conta. Para com essa coisa. Vai falar uma palavra que eu não posso falar. Se Deus te colocou ali como líder, lidere. Líder tem que mandar. E às vezes tem que mandar e não é com cara boa, não. Falei bestagem? Porque muitos aqui já tiveram oportunidade, mas não ficaram, sabe por quê? Porque não gosta de ferir ninguém. Tem gente que não é você que fere, ela já é ferida. Você não vai ferir ela. Ela já é uma ferida só. Se você beijar, dói. Se você abraçar, dói. Se você chutar, dói. Então faz o que tiver que fazer. Porque Deus vai te colocar em situações. Como colocou a menina Vitória lá onde ela está. Levou ela lá para vir embora. Vai brincar nada. Deu para ir sempre, não existe mais. Deus não te colocou por acaso no lugar que você está. Ele te colocou para que você tome postura e posição. E diz: Pai, eu estou plantado aqui, eu vou florescer aqui. Se aqui não for minha terra, me leve para qualquer outro lugar. Escuta, se você vive de plantar bambu, falando uma coisa que não existe, você vai ser o maior bambuzeiro do mundo. Em nome de Jesus. Sabia que nos Estados Unidos eles importam e pagam caro bambu para fazer umas coisas? Vai comprar você. O que eu quero dizer é o seguinte: eu não sei no que está envolvido sua vida agora, mas se levante para exercer a autoridade. Em vez de você jogar praga no que faz, abrace, seja um líder. Se você é patrão, seja um patrão abençoado. Se você é um empregado, seja um funcionário abençoado. Toma posição. E diga: eu vou ser um funcionário abençoado. Eu sempre disse aqui e vou dizer morrendo. Todo lugar que eu trabalhei, graças a Deus, eu fui promovido. Ai, ele quer ser o bom. O Davi. Porque o pessoal falava que eu era puxar saco do meu patrão. Eu não era. Eu só chegava antes, saía depois e fazia mais do que ele pedia. Eu não gostava de estudar. Eu tinha que ser promovido desse jeito. E todo mundo quer alguém bom. Mas só que a pessoa fala: você é puxa saco, hein? O patrão não está trabalhando, né? Falei: quando ele some, aí eu aproveito para fazer um monte de coisa. Quando ele chega, vê o que eu fiz e ele está aqui. Ele gosta mais de mim ainda. É, né? Você sai, chega, está do mesmo jeito. O que a pessoa pensa? Quando ele saía, eu metia a lenha. Fazia coisa minha, coisa que não era minha. Toma posição. Não estou falando de grandeza ou baixeza. Não existe tamanho de lugar. O que existe é quem você é. Você pode ser uma pessoa catadora de formiga. Faça com autoridade. Não minimize o que você faz. Tome postura, posição, siga adiante. Em nome do Senhor Jesus Cristo, tome posição em relação ao seu chamado a Deus. Em nome de Jesus, tome posição em relação ao seu chamado a Deus. Eu estou dizendo que às vezes a gente esquece. Eu mesmo vou me esquecendo de algumas coisas. Eu sonhava com tantas coisas que eu não sonhava mais. Eu preciso, hoje mesmo eu orava por isso: Pai, eu sonhava com coisas fortes, eu parei de sonhar e de pedir. Eu preciso tomar posição em nome de Jesus Cristo. Tem muita gente sofrendo. Eu preciso desse poder, desse dunamis, dessa ação de Deus transformadora. Eu não quero fazer orações ocas. Eu quero, em nome de Jesus, ser usado. Você também, em nome de Jesus. Tome posição na sua casa. Sua casa é santa. A Bíblia diz que a mulher santa santifica a sua casa. Pode ser que seus filhos não prestem, seu marido não presta, ou o contrário, pode ser que sua mulher não presta, seus meninos de jogar fora. Mas se você for de Deus, Ele diz que você só, por si só, contagia todo o seu lar. Em nome de Jesus Cristo. Ele está dizendo que um santo derruba 20 endemoniados, em nome de Jesus. Porque a luz é mais forte do que as trevas. Tome posição. Eu termino com você aqui. Olha, minha proposta ontem, do domingo passado, início, é o seguinte: foi dizer para você que o propósito de Deus é nos mostrar que nós temos uma posição de autoridade espiritual em Cristo Jesus. É por isso que nós só oramos em o nome de Jesus, porque o nosso nome está sujo no SPC.
Mas o dedo está limpo e ele deu procuração para nós. Entendeu não? É. Ah não, pastor. Tá. Ele também tá. Nome. Vai no nome de fulano. Ah, mas fulano é tão casto. Pode ser o que for. Para você orar tem que ser em o nome de Jesus, que é o único nome que sobre os céus, a terra e debaixo da terra tem poder. E a Bíblia diz que deu ele à igreja, que é a minha e você, para que a gente use. A minha autoridade é legal. A minha autoridade não é quem eu sou, é quem Jesus é e o que ele faz em mim. Então eu estou aqui hoje para dizer para você isso, que eu e você precisamos tomar essa posição de autoridade espiritual. Não podemos ser vítimas, chorosas, intimidadas, acolhidas, assustadas, com o olhinho fechados, emburacado. É preciso despertar o gigante. Não abra mão da sua autoridade por intimidação do maligno. O primeiro passo que você precisa ter para quebrar as intimidações é confrontar questões de dentro do seu coração. O que é que te faz ser tão intimidável? Enfrente isso, peça para Deus te revelar. Enfrente isso. Diz: Deus, eu não quero ser assim. Eu quero ser uma pessoa que, embora tenha consciência das coisas, age pela coragem, pela fé, pela determinação. Tome posição com a autoridade que você recebeu de Deus. Não deixe o medo criar raízes dentro de você. Lembre-se, o medo é que dá força à intimidação. O medo tira a concentração de Deus e bota a concentração em você. E quando eu olho para mim, aí eu tenho medo, porque eu mesmo não sou capaz. Mas quando eu olho para Ele morando dentro de mim, quando eu olho o chamado dEle, a força dEle, o que Ele já fez, aí eu me empodero. Eu sigo adiante. Ande na autoridade recebida de Deus na sua vida e construa uma vida e um ministério inabalável. Pastor, tudo isso que você falou é verdade? Claro que é. Por que você acha que a igreja chegou até aqui? Não a igreja assim, a igreja de Jesus. Por que um morto não morreu há 2000 anos atrás, mas ele continua vivo e transformando vidas? Porque ainda há um povo doido sobre a terra que crê, não num Cristo religioso, mas num Cristo vivo e poderoso, que ainda pode mover céus, terra e mar em favor das nossas vidas, em nome de Jesus. Comercial. Essa semana teve um videozinho que o João soltou, que eu fiz com o Dr. Júlio. E eu perguntei para ele o seguinte, falei: o senhor lê tanto, estuda tanto, conhece tanto, quero que o senhor responda de verdade, meu. O senhor quer milagres? Aí ficou legal porque ele chora, né? Ele falou assim: eu cria, mas não cria. Mas teve um dia uma garota que veio de uma cidade, ele falou o nome, pequenininha cidade, veio até meu consultório, mostrou os exames, e ela tinha uma doença incurável. E eu li os exames, eu falei, ele falou para ela: a sua doença é incurável. Mas ela pegou nas mãos dele e disse: mas Deus me falou que o Senhor vai me curar. E essa palavra mexeu com ele. E no vídeo ele fala que ele deu soro, deu coisa que não... Mas isso ficou gravado na TV Rede Globo local da cidade dela. Isso fez com que muitas pessoas pudessem ser alcançadas. Ele diz: por isso eu passei a crer em milagres. Deus ainda opera. Agora, Deus confia em nós. Por que Ele confia? Porque se Ele não confiasse, Ele não mandava Jesus. Mas eu queria que você fosse embora hoje com uma pergunta: e você? E eu? Nós confiamos em Deus? De verdade. Que Deus confie em nós, tá certo. Ele confia. Veio nos resgatar, veio nos buscar, botou em nós o seu espírito, nos destina, nos conserta. Eu sou um milagre de Deus. Se você dizer para mim que Deus não existe, eu falo: você é tonto.
Eu sou um milagre. A minha casa é um milagre de Deus. Lá em casa só tinha gente empesteada, só minha mãe prestava. Nós confiamos em Deus? É uma pergunta que você tem que responder de verdade para Ele. Ele confia em você. Mas Ele precisa que você responda essa pergunta para Ele. Sim, Deus, eu confio no Senhor. Mas não é uma palavra fácil de dizer, não. Porque quem confia se casa, se amarra. Vamos ficar em pé.